Olá, chefe, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Bastidor do Personal Chef. Hoje nós vamos falar sobre pastel. Quem é que não ama um bom pastel? Todo brasileiro ama pastel, ou 99% dos brasileiros amam pastel. E amam tanto pastel que ele entra dentro dos menus mais sofisticados que você pode imaginar, chefe. Um pastelzinho bem feito, ele cabe numa festa de criança, ele cabe no menu boteco e ele cabe também em menu degustação, em menus que são mais elaborados. E qual é o segredo do pastel? É uma boa fritura, é ele ter um bom sabor, estar bem recheado, ter acompanhamentos. Você sabia que a gente não precisa servir só o pastelzinho, chefe? Você já viu na internet? Tem muita foto de pastelzinho do lado de caldo de cana, no finger food. Numa brincadeira de boteco, numa brincadeira mais, num menu mais introvertido, você pode colocar o seu pastelzinho com o seu recheio clássico e um shotzinho, um copinho de vidro com caldo de cana, para simular o clássico pastel com caldo de cana da feira. Mas aqui nós vamos falar mais detalhes de pastel. A primeira coisa que eu quero te mostrar essa é uma massa clássica de pastel, certo, chefe? Eu comprei essa massa assim redondinha, você já deve ter visto muitas vezes no supermercado, e ela vem já laminada com um plastiquinho. Eu comprei esse aqui porque eu só quero mostrar pra vocês, tá? Mas em eventos eu não uso essa massa. Vou colocar aqui no detalhe essa massa pra vocês verem. Em eventos eu não compro essa massa, chefe. Por que eu não compro essa massa? Porque o custo dela costuma ser bem maior do que a massa de rolo. Eu gosto de fazer o pastelzinho redondo. E aí o que eu faço? Eu uso aros. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre aros, entra aqui nos bastidores que a gente fala tudo sobre eles. Esse é um aro mais próximo dessa massa quando eu quero um pastelzinho maior, que é mais ou menos equivalente a este pastel, chefe. Esse pastel, ele não é um finger food, concorda? Vamos colocar aqui pra vocês verem. Esse tamanho de pastel, chefe, ele não é um finger food. Ele já é uma massa completa, ele pode ser já de um menu boteco, ele pode entrar em menu infantil. Ele é grande já, tá? Pra quem trabalha com menu degustação, com finger food. Mas ele pode ser usado. O que eu trouxe ele grande pra você perceber? Essa massa, cada folha dela, né? Isso aqui, ó. Cada folha dela, chefe, pesa 18 gramas. Eu gosto de falar em peso porque eu sei que a maioria de vocês, chefe, já tem uma balancinha em casa. E é fácil de você começar a calcular quantidades e valores dela. Então, essa massa pesa 18 gramas. E eu fiz aqui 3 pastéisinhos diferentes pra gente conversar e entender o quê? O conceito de um pastel gourmet ou de um pastel bem elaborado. Desses 3 pastéis, eu fritei esse daqui. Esse é o clássico do clássico. Eu deixei ele no tom mais claro, tá vendo? Fritei ele um pouco menos, num óleo 160 graus esse daqui. Eu coloquei nele o mesmo tanto de massa para o mesmo tanto de pastel, de recheio. Então, aqui tem 18 gramas de massa e 18 gramas de recheio. Tudo isso para te mostrar, deixa eu até tirar aqui os outros, só para vocês entenderem o quão é importante tudo isso. Tudo isso para te mostrar, chefe, olha só. Vou abrir, tá? Para você ver como que fica meio a meio, metade massa e metade pastel. Esse pastel aqui ele é feito de tofu defumado, queijo, cebola e temperos. Ele é um pastel vegano, tá? Essa é uma massa vegana, é um pastel vegano. Quero mostrar pra vocês que dá pra fazer pastel vegano. Dá pra fazer muita coisa vegana e pra quem é intolerante à lactose também, vegetariano e coisa e tal. Olha só, ele é um pastelzinho bem recheado, tá vendo, ó? Tudo onde você aperta tem recheio, né? Não tá faltando recheio. Porém, ele não é o pastel mais recheado que eu trabalho. Ele é o menos. Quero dizer que numa massa grande dessa, eu coloco no mínimo 100% de recheio. A massa pesa 18 gramas, eu coloquei 18 gramas de recheio. Quando eu trabalho com pastéis menores, eu não consigo trabalhar tanto recheio. Por quê? Porque a massa, na hora que a gente vai ter que dobrá-la, a gente ocupa muito espaço. Essa bordinha que a gente tem que deixar para fechar, ocupa o espaço da massa. Então, a vantagem de ter um pastel grande assim, como uma entrada, por exemplo, às vezes num jantar que você vai servir empratado, ou num jantar que você vai fazer uma mesa, alguma coisa assim, que você pode servir canapés como entradas,
esse pastel maior é legal. Por quê? Porque ele é grande e aí você pode servir com um molhinho do lado. Olha só pra vocês verem que bacana essa montagem aqui. Então, esse daqui é geleia de frutas vermelhas e do lado chantilly de manga. É uma proposta agridoce, eu já quis colocar num vidrinho, né, num shotzinho assim de vidro, pro cliente pode ver, ele pode pegar mais o chantilly de manga, se ele gostar mais de uma pegada com mais pimenta, mais sabores, que tem gengibre e tal, ou a geleia. A geleia se ele gosta só da brincadeira do salgado e doce, né, da mistura do salgado e doce. Se você for ver, esse pastelzinho aqui, ó, já mudei. Eu tava te mostrando esse pastel aqui. É o mesmo tamanho, tá? Agora eu vou te mostrar o que eu fiz nesse, de diferente. Esse daqui, ó, eu dobrei todas as bordinhas, eu belisquei as bordinhas. Como que eu belisco essa bordinha? Essa é a massa, certo? A gente fechou, colocou o recheio, fechou. Eu venho aqui, ó, no detalhe, ó, e belisco. Venho aqui e belisco. Venho aqui, deixa eu tirar o pastel aqui pra vocês enxergarem melhor. Ó. Venho aqui, faço assim, e belisco. E aqui vai estar cheio de recheio. Venho aqui, faço aqui, ó, e belisco. E vou fazendo assim. Posso dar mais espaço ou menos espaço. E aí, depois que eu faço tudo isso, ele vai estar cheio de recheio aqui. E eu frito, dou aquela apertadinha aqui, né, pra eles não sumirem. E frito, chefe, então... Esse daqui, eu fiz exatamente isso. Eu belisquei um por um, então ele fica com um detalhezinho, ó, na bordinha, né? Posso servir numa louça mais rústica, esse daqui é uma pedra de ardósia. Escura, eu acho que dá um destaque legal, prefiro louça escura para pastel. Ou vidro, acho que vidro também combina bem. E esse pastel aqui, eu já fiz um recheio diferente nele, vamos abrir para vocês verem? Ó. Esse pastel aqui, ele é de queijo. Mas ele não é queijo puxa. Por que ele não é queijo puxa? Queijo puxa é tipo mussarela. Porque eu quis. Eu coloquei aqui cream cheese e parmesão, grana padano. O cream cheese, ele não vai puxar, né? Ele fica quentinho. Ele nem tá quente, porque até eu preparar aqui pra mostrar pra vocês, ele já tá em temperatura ambiente. Só que eu gosto dessa mistura do cream cheese com o parmesão, com grana padana, junto com o molhinho. Pra vocês terem uma ideia, o recheio ele varia tanto que esse daqui, que é um recheio, que é uma massinha, ó, tá vendo? Ele tem o dobro da massa. A gente tem aqui em peso quase 40 gramas de recheio. Temos aqui, dá 36 gramas e a gente tem 18 gramas de massa. Então ele tem 2 vezes o valor da massa. Não parece, né? E por que eu tô te falando isso, chefe? Pra você saber que isso é um pulo do gato. Se você vai trabalhar com uma massa, com um recheio que ele é todo soltinho, uma carne moída, um tofu que foi picado na ponta da faca, como esse daqui, ó. Metade dele, 100% do queijo ou do recheio que você for colocar, ele distribui sobre a massa e parece que tem bastante recheio. Quando a gente vai trabalhar com uma massa pastosa, que é o caso do cream cheese com parmesão, com grana padana, ele gruda, né, no pastel de um jeitinho que não parece que tá tão recheado ao olho, mas ele tá mais recheado do que esse. Pra você ver que olho engana, só que o sabor desse daqui, do grana padana, é muito mais intenso do que do tofu. O tofu, ele é defumado, eu não peguei um tofu com gosto de nada, que é o clássico de um tofu fresco, eu peguei um tofu defumado, temperei ele com cebola, com tomate, com azeite, fiz um refogadinho dele, mas mesmo assim, o sabor dele não é tão intenso porque eu coloquei mais desse. Se eu tivesse colocado o mesmo tanto do tofu, o tofu é forte, o tofu defumado, né? Ele ia ter esse sabor todo. Então, esse pastel aqui, ó, que tava assim, a gente abriu, ele tem a bordinha. Percebe que ele tá mais douradinho? Quando eu uso um pastel mais dourado, chefe, eu gosto mais pra fritura, uma cor mais dourada. Eu não gosto da fritura tão branca, tá vendo? E outra, faz mais ou menos 15 minutos que eu terminei a fritura deles. O branquinho, ele tá meio murcho. Olha só, esse daqui já não tá tanto, ó. Ele já volta. Esse daqui já tá murcho. Agora, trouxe pra você também conhecer um outro tipo de pastel. Tudo do mesmo tamanho por enquanto, tá, chefe? Esse daqui. O que tem nesse pastel?
A massa é a mesma. Esse ele é um recheio de carne seca. O que eu coloquei nesse pastel? Eu empanei esse pastel com farinha de trigo, ovo e depois eu passei na farinha panko. Se você não conhece a farinha panko, chefe, vou te mostrar. É uma farinha feita de pão, uma farinha usada muito na culinária japonesa e chinesa também. Ela é tipo uma farinha de rosca, mas ela é moída grosseiramente, de um pão específico deles. Então ela fica bem crocante, né, sujando tudo. O que é o contra dela? A parte boa dela, ela é muito crocante, o pastel fica muito, muito crocante. O cliente vai comendo e fica creque, é gostoso. Dá muita textura pro pastel ou para o que você for usar na fritura. Porém, ela destrói seu óleo, ela suja todo o óleo. Dependendo do número de pastel que você vai ter que fritar ou da fritura que você vai fazer com ela, você tem que trocar no meio, tá? Na mesma noite, não é uma coisa... Ela destrói o óleo e ela faz sujeira. Olha só pra vocês verem, ó. Tudo isso aqui, ó, que tá caído em volta, ó, é farinha panko, tá? Mas ela tem uma crocância extremamente boa. Esse daqui é de carne seca e eu dobrei também. Ele tem 36 gramas de carne seca e ele tem 18 gramas da massa. Então eu vou abrir pra vocês verem. Ó, só já dá pra ouvir a crocância. Olha que lindo esse pastel. Olha o quanto tá recheado. Ó, mexeu nele, dá pra ouvir crocância, de tão crocante que ele é. O que tem de bom, de melhor ou de interessante esse pastel, chefe? Esse pastel aqui, ele traz um diferencial, porque as pessoas estão habituadas a comer esse tipo de fritura e não esse, né? Então, você já começa mostrando pro cliente que é um novo conceito. Você serve numa louça bonita, se você for servir com uma geleia, com um chutney, você tem N molhinhos que você pode brincar. Por exemplo, a gente servia muito um pastel assim, era um ragu de cordeiro, e a gente servia com uma geleia à parte de menta. Já são sabores bem mais elaborados, você pode brincar com vários sabores, você pode brincar com agridoce, com apimentado, com acidez. Aqui a gente tem no chutney, ele é apimentado e adocicado, né? E você pode colocar também molhos como acidez, vinagrete, né, que é um clássico, mas você pode colocar limão siciliano, você poderia colocar no queijo raspinhas de limão siciliano, nessa massinha que eu fiz de cream cheese com grana padano, podia ter também raspinhas de limão siciliano, pimenta preta moída. Você vai criando sabores tão elaborados, chefes, que o cliente esquece que é um pastel. Para você ter uma ideia de recheios que você pode fazer, você pensa numa massa recheada. Posso fazer uma massa recheada de cogumelos? Posso fazer um pastel. O que eu não posso fazer de recheio no pastel? Ou o que eu tenho que tomar cuidado no pastel é porque o pastel, o recheio tem que ser bem sequinho. Sequinho assim, ó, a carne tá molhadinha, tá vendo? Ó? Tá suculenta, mas ela não pode estar pingando, não pode ter um molho, né? Quanto mais a massa for cremosa, mais prático, menos ele estoura, menos problema ele dá. Quanto mais a massa for assim, tipo carne, tofu, que é um refogado, um misturado, o risco é maior dele estourar, mas se você fechar bem fechadinho, não estoura e você vai surpreender o seu cliente. Massa de pastel é barato, você não precisa fazer, você pode comprar de boa qualidade. Você vai cortar ela do tamanho que você quer, a gente já vai falar disso. E você vai agregar o quê? Fazer brincadeiras de sabor. A proposta qual que é? É você mostrar pro seu cliente, né, e pros convidados dele, que um produto que você está acostumado a comer, um pastelzinho, pode ser sempre mais gostoso. E se você quer colocar alguma coisa tradicional no meio do seu menu, ou você quer colocar aquele canapézinho que criança come, que adulto com paladar infantil come, que idoso come, eu te aconselho a fazer um mini pastelzinho assim, ó, chefe. Quer um travesseirinho? Só de queijo. Ele pode ser só de mussarela ou só de carne. Eu gosto muito de trabalhar com só de queijo nessa proposta que eu te falei. Por quê? Porque o pastelzinho só de queijo, ele pega, assim, 80% das pessoas. As únicas pessoas que não vão comer são intolerantes à lactose e veganos. O restante adoram pastelzinho frito na hora de queijo. E aí, pra você deixar mais gourmet e elaborado, você põe do lado uma geleia. Você pode servir com uma geleia de laranja, com uma geleia de pimenta, com um chutney para ficar ainda mais potente de sabor. A criança, o idoso, o adulto que tem paladar infantil vai pegar só o pastelzinho.
Agora, a pessoa que quer uma proposta gourmet vai fazer essa mistura com o molhinho e vai sentir uma sensação, um sabor inusitado. Bom, falamos dos pastéis grandes que eu montei aqui pra você. E eu falei pra você que o mais importante desse pastel é a crocância e o recheio. Se o pastel é grande, ele tem que estar bem recheado. Você pode colocar no mínimo o dobro do peso da massa em recheio ou 2 vezes a massa, como foi o caso desse pastel de carne que eu tô te mostrando, que eu coloquei 36 gramas de carne para 18 gramas de massa. No pastel de queijo eu coloquei também a mesma quantidade e no pastel de tofu eu coloquei 18 gramas de tofu para 18 gramas de massa. Aqui a gente falou um pouco sobre a cor da fritura. Você pode fazer uma fritura mais clarinha, mais pro moreno. E essa fritura a gente empanou. Isso daqui é uma proposta de crocância, você está trazendo uma nova textura pro seu pastel. E o legal é que esse pastelzinho crocante aqui, ele dura mais tempo crocante do que um pastel normal. Por quê? Porque o pastel é frito, ele murcha rápido. Esse daqui ele tá murchando, tá, mas ele ainda tá crocante, ó. Quando você vai mexendo nele, ó, você ainda percebe a crocância dele. Vamos falar dos aros que eu usei. Esse aro grande dessa massa é este aro. Este aro aqui, chefe. Ok? Pra fazer o pastelzinho menor, que eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou mostrar os aros que eu cortei. Eu vou mostrar primeiro esse aro, e esse já é um finger, tá? Ele parece ser grande, mas olha o tamanho que fica o pastelzinho, chefe. Esse é o tamanho do pastelzinho, ele já cabe como um finger, tá? Pra esse aro. Compro a massa sempre grande de rolo, compro 1 quilo, 2 quilos, massa de pastel, a gente usa bastante, normalmente tem vários menus com pastelzinho. E a gente vai chegando na massa, fazendo os cortes. Fez os cortes, você recheia. Só que nesse tamanho de pastel, o máximo que eu consigo colocar de recheio, claro que depende um pouquinho do recheio, porque tem recheio que é mais denso, então você consegue, né, trabalhar melhor, mas eu coloco no máximo o dobro dele. Então, essa massa aqui pesa 10 gramas, pra você ter uma ideia, e eu consegui colocar 10 gramas de recheio. Por quê, chefe? Porque ele não tem espaço pra eu colocar mais, porque ainda tem toda a bordinha dele, então eu não consigo colocar 20 gramas como eu fiz o de carne do grande. Eu também fritei ele, empanei ele antes de fritar, ele também tá, ó. Também tá crocante. Mas eu não consigo colocar o dobro, mesmo se eu quiser. Porque a proposta de um personal chef é dar sabor, né? Então a gente quer colocar bastante recheio. Não quero fazer aquele... Não vou servir pastel de nuvem. Mas não dá, porque o tamanho dele não comporta. Então se você for fazer no finger, você já sabe que vai ser o dobro, o mesmo tanto de massa com o de recheio. Vamos abrir esse pra vocês verem? Esse eu dobrei a bordinha, tá vendo que ele fica com um formato diferente. Se você gostar do tradicional, é só fritar ele normal. Olha só, esse é o mesmo recheio da carne, tá? Que você tava vendo o outro. Tá vendo? A diferença aí, olha, ele tá muito bem recheado aqui, ó. Qual que é a diferença desse? A diferença desse é que a quantidade de recheio versus da massa do grande, esse tem menos recheio do que o grande. Só que para um finger é perfeito. E aí, o que você pode fazer? Eu falo bastante isso para os alunos. Quando a gente vai fazer um finger, a gente pode carregar mais no sabor. Ele pode ter um pouco mais de pimenta, ele pode ter um pouco mais de doçura, ele pode ter um pouco mais de acidez, ele pode ter alimentos que ficam enjoativos na boca. Por quê? Mas fica enjoativo, Bruno? Você vai por isso, tá louca? Não, chefe, porque quando a gente fala de um elemento finger que a pessoa vai pôr na boca, ela quer uma explosão de sabor e acabou. Ela vai comer no máximo 2 desse. Você vai passar de novo, vai demorar. Então o finger ele pode ter essas explosões de sabor. E na fritura, que já tem a gordura da fritura, eu acho legal ter uma explosão com acidez, uma explosão com a pimenta, uma leve doçura junto, que no caso vai ser a nossa geleia. Isso daqui, chefe, você não consegue parar de fritar num evento, de tanto que sai. E agora eu quero mostrar pra você o último pastelzinho. Aqui, ó, eu trouxe mais um tipo de molho. Esse aqui é um molho pesto, tá? Esse é um molho pesto, que acompanha também o pastelzinho. Pra você ver que nem só de agridoce a gente precisa fazer, ó.
É o pesto que eu fiz. Deixei o pesto bem denso, porque penso que a pessoa vai ter que deixar eu colocar o pesto. É um pesto de manjericão com castanha de caju. E esse daqui é um travesseirinho. Esse travesseirinho aqui, esse pastel travesseirinho, ele é um dos mais clássicos. É ele que eu faço o pastel de queijo que eu falei clássico para as crianças, para os adultos, e sirvo um molho à parte. E aí posso dar uma fileirinha deles. Esse daqui eu fiz o de queijo, como eu falei. Mesma coisa, chefe. Esse pastelzinho aqui eu usei esse aro. Esse aro aqui, o peso da massa deu 6 gramas. Mas o que eu fiz? Esse daqui eu não cortei e dobrei, como eu fiz aqui. Como eu fiz nesse caso aqui, né? Que eu corto e dobro. Esse daqui eu corto 2 massas iguais, ponho o recheio e venho e cubro uma com a outra e faço a bordinha. Então, por quê? Porque se eu dobrar esse daqui, vai ficar um pastel tão pequeno, mas tão pequeno, chefe, que não mal dá pra fechar e colocar recheio. Outro detalhe, pra ficar quadradinho, eu preciso colocar uma massa sobre a outra, senão eu tenho que ter um cortador, retangular, porque se eu cortar com esse e dobrar, vai ficar retangular. Então, pra ficar quadradinho, eu vou colocar uma massa sobre a outra. Assim como se eu quiser um pastel redondinho nesse formato, eu tenho que colocar um sobre o outro, mas esse a gente fez meia lua, então eu cortei e dobrei. Quais são as melhores partes de se fazer um pastel num evento? As pessoas comem muito, elas gostam muito, muito de pastel. Qual é a parte que não é legal do evento? O pastel é fritura, né? Você tem que fazer e servir. Então, você tem que, num evento que tem pastel, necessariamente você tem que ter um garçom. Ou você tem que ter uma dinâmica muito rápida, que você coloca na mesa e em 10, 15 minutos você coloca mais e tira o que sobrou. Porque ele fica murcho, ele esfria, ele perde o paladar, ele vai ficando com aspecto rançoso, não fica bonito, não é agradável. Uma pessoa que compra um trabalho de um personal chef, ela não quer comer um negócio frio e ela não vai esquentar daqui a pouco. Então, se você vai colocar pastel frito no seu trabalho, coloque no menu que tem garçom servindo. Se você quer colocar um pastel assado, chefe, aí tudo bem. O corte é o mesmo, os recheios podem ser os mesmos, você vai direto pro forno e aí ele dura assim muito mais tempo, porque o assado ele não murcha, ele perde um pouco, né? Ele não fica tão crocante, mas ele não fica murcho, com aspecto rançoso como a fritura fica. Então, se você quer fazer menus para enviar pro cliente finalizar, ele pode só assar, ou você quer fazer um menu para deixar na mesa ali por pelo menos meia hora, você pode assar esses pastéisinhos. Quando eles estão assados, você consegue deixar mais de 30 minutos lá, o cliente comendo. Se estiver num richô, então, uma travessa aquecida, ele dura mais tempo ainda quentinho e o cliente vai comendo e pegando o sabor e coloca a geleia à parte. Mas se for fritura, é 10, 15 minutos, chefe. Não tem como fazer. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dos pastéisinhos. Vou deixar aqui algumas fotos de pastéis para vocês verem um pouco do que os chefes fazem por aí em pastel com menus. E espero que você agregue isso no seu novo menu. Eu te vejo num próximo bastidor ou numa cozinha virtual por aí. Até!